Terceiro ano, tudo bem com vocês? Olha só, hoje, quinta-feira, 3 de junho, mais um dia de atividades de matemática. E hoje, para começar a nossa atividade, tá? Quero parabenizar as crianças que estão mandando as imagens, as fotos das atividades que estão fazendo em casa, tá bom? A tia fica muito feliz quando ela vê esse resultado, tá bom? Então, ó, beijo para todo mundo que tá mandando, tá certo? E hoje vamos falar de um assunto bem interessante na matemática. E para falar desse assunto, para iniciar esse conteúdo, eu trouxe aqui esse quebra-cabeça. Vocês já viram esse quebra-cabeça? Que quebra-cabeça é esse? Acertou quem falou Tangram. Então, eu trouxe um Tangram, certo? Pois é, eu trouxe um Tangram. Alguém tem Tangram em casa? Estou ouvindo alguém falar que sim, eu tenho. Ah, então aproveita para trabalhar bastante com esse Tangram em casa, tá certo? Mas quem não tem, não se preocupe, porque vai ter uma atividade bem legal no livro de vocês. E vocês vão lá no finalzinho do livro, vão, ó, recortar o materialzinho de apoio e vão ficar com um Tangram, tá certo? Então, olha só. O Tangram, gente, só algumas curiosidades sobre esse jogo, sobre esse quebra-cabeça, tá? O Tangram, ele é um quebra-cabeça geométrico chinês formado por 7 peças, tá? Essas peças, elas são chamadas de tans, tá? Ele é composto por 2 triângulos grandes. Então, aqui, ó, 2 triângulos grandes. Deixa eu tirar aqui. 2 triângulos grandes. Olha só aqui, ó. 2 triângulos grandes. Certo? O que mais que nós temos no Tangram? Temos 2 triângulos pequenos. 2 triângulos pequenos, ó. Esse e esse aqui. Certo? Ó, 2 triângulos pequenos, certo? Deixa eu colocar aqui no lugar, porque olha só aqui, meu... Pronto. Temos um triângulo médio, que é esse aqui, ó. Um triângulo médio, certo? E nós temos também um quadrado. Olha só aqui, um quadrado, hein? Um quadrado. E temos também um paralelogramo. Olha só aqui, é um paralelogramo, certo? Ó, um paralelogramo, ok? Então, olha quantas figuras geométricas eu tenho em um Tangram. Quantas figuras geométricas? Tem o triângulo, tem o quadrado, tem o paralelogramo. Olha que legal, hein? Muito bem, não é? Temos aqui esse jogo com várias figuras geométricas, tá bom? Então, olha só. Vocês viram que com ele, com essas 7 peças, ó, eu formei aqui um quadrado. Consegui formar aqui um quadrado. Agora, eu vou falar só mais algumas curiosidades sobre o Tangram. Bem, como eu falei para vocês, utilizando todas essas peças, as 7 peças, sem sobrepô-las, podemos formar várias figuras, tá? Segundo a enciclopédia do Tangram, é possível montar mais de 5.000 figuras usando essas 7 peças. Olha que legal, mais de 5.000, hein? Vocês sabiam disso? E outra coisa, não se sabe ao certo como surgiu o Tangram, tá? Mas acredita-se ter sido inventado na China, tá?
há várias lendas sobre a sua origem. Então, se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar várias lendas sobre a origem do Tangram, tá bom? Então, em casa, dê uma pesquisadinha, tá certo? E agora, o que tem a ver, né? O Tangram com a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre as figuras congruentes. Então, quando vocês ouvirem falar em figuras congruentes, vocês lembrem logo do Tangram, tá? Por quê? Porque as figuras congruentes, elas são aquelas que coincidem exatamente quando sobrepostas, tá? Ou seja, elas possuem a mesma forma e tamanho, tá certo? Então, eu falo que uma figura é congruente quando ela possui a mesma forma e o tamanho de outra. Aqui no Tangram, eu tenho algumas peças que são congruentes entre si. Por exemplo, esse triângulo grande, mais esse outro triângulo grande, olha só, esses dois triângulos, eles são congruentes. Por quê? Porque ao fazer isso, ó, fiz isso, coloquei um em cima do outro, não é? Olha só, vocês estão observando que eles têm o mesmo formato e o mesmo tamanho, tá? Então, eu digo que eles dois são congruentes, certo? Vamos ver aqui se tem mais algumas peças do Tangram que são congruentes. Esse triângulo pequeno, mais esse outro triângulo pequeno. Olha só, eles são congruentes. Por quê? Porque eu faço isso, ó, estou sobrepondo, tá? E vocês estão observando que eles coincidem exatamente, tá? Então, eles possuem a mesma forma e o mesmo tamanho, tá? Então, vocês viram que no Tangram eu tenho algumas peças que são congruentes, tá bom? Será que tem mais alguma aqui? Será que essas três aqui que sobraram, né? O quadrado, o paralelogramo e esse outro triângulo, será que eles são congruentes? Vamos ver. Será que esse triângulo aqui, ele é congruente com o paralelogramo? Ó, se eu colocar, não dá certo, ó. Não dá, eles não têm o mesmo formato, eles não têm o mesmo tamanho, certo? Ó, não dá. Será que esse quadrado com esse paralelogramo vai dar certo? Será que eles são congruentes? Não, eles não têm o mesmo formato, eles não têm o mesmo tamanho, ó, estou sobrepondo e não dá certo. Então, para ser congruente, eles precisam ter a mesma forma e o mesmo tamanho. Então, os lados, eles terão o mesmo tamanho, os lados, tá? Eles terão o mesmo tamanho, tá? Para poder encaixar e dar certinho. Então, o que são figuras congruentes? São aquelas que coincidem exatamente quando sobrepostas. Ou seja, elas possuem a mesma forma e o mesmo tamanho, tá bom? Vocês entenderam? Parabéns, muito bem, vocês estão atentos, hein? Ótimo! Pois muito bem, pois em casa vocês vão exercitar um pouquinho essa atividade. Vocês vão lá no material de apoio, vão pegar o Tangram de vocês, pegar, recortar e construir um Tangram para vocês, tá bom? E desafio aceito, desafio feito, proposto. Vocês vão tentar em casa com o Tangram de vocês construir várias imagens, tá bom? Usando as 7 peças, várias figuras. E vocês clicam e mandam para mim, tá bom? Ou para o WhatsApp ou para a plataforma, tá bom? Além da atividade feita no livro também, tá certo? Então, ó, 2 atividades. Atividade no livro, tá? Tem lá as páginas, a tia vai colocar as páginas. E tem a atividade com o Tangram,
tá bom? Vocês vão montar, recortar o Tangram de vocês, que tem lá no finalzinho no material de apoio, e vão tentar formar algumas figuras, tá bom? Uma pessoa, um animal, usando as 7 peças, tá bom? Já que ele diz que é possível fazer mais de 5.000 figuras, certo? Então, ó, beijos, até a próxima aula, hein? Estou esperando as imagens das atividades.